Pessoal, bom dia, tudo bom? Vamos dar início a mais uma aula, como eu havia falado com vocês ontem. Vou deixar essa aula gravada. Não sei se vocês sabem, mas a minha filha nasceu, então estou aí de licença maternidade, mas para que vocês possam aproveitar e ter o conteúdo, resolvi gravar essa aula. As pessoas também que não conseguirem assistir a aula, e isso aí disponível para ficar aí o tempo todo, para vocês poderem ir acompanhando, tirando as dúvidas. E aí qualquer coisa a gente volta a se falar, tá bom? Em relação ao Covid, graças a Deus eu já estou bem melhor, tive poucos sintomas, não tive nada mais grave, graças a Deus. Então, para a gente poder começar, pessoal, só para a gente recapitular, nós tivemos um pouquinho do conceito de definição do que é a recreação, para a gente entender em que momento ela entra, os jogos e as brincadeiras entram. Depois nós tivemos, na nossa última aula, eu disponibilizei para vocês também uma prévia aí, de recreação, de jogos e brincadeiras, de faixas etárias, com vários videozinhos. E agora nós vamos começar falando um pouquinho das características de cada faixa etária. Eu separei para vocês de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10, 10 a 12, 12 a 14, 14 a 18, fase adulta e a terceira idade. Então nós vamos ter um pouquinho de cada uma dessas idades hoje, para vocês poderem entender, de fato, como que eu consigo encaixar os jogos e as brincadeiras dentro dessas faixas etárias. Tudo bem? Então nós vamos começar, pessoal, com essa faixa etária de 0 a 12, que eu acabo brincando, que é uma faixa etária muito boa para você desenvolver bastante coisa, Atividades dirigidas, que eles interagem. E não é tão verdade assim. Porque é uma faixa etária ainda que as crianças estão... claro que a criança ela vai desenvolver o tempo todo, mas são muito pequenos, o desenvolvimento cognitivo ainda está bem no início, o desenvolvimento das habilidades a mesma coisa. Então é nessa fase, é uma fase muito de descoberta, é uma fase muito de interação com o meio, É uma fase exploratória que a gente fala. Então nós, da recreação, nós, dos jogos, das brincadeiras, para essa faixa etária, o que a gente tem que fazer? Nós temos que proporcionar um ambiente muito agradável para que essa criança possa explorar o máximo possível os objetos que dentro desse espaço estão. E consequentemente, que ele possa ir desenvolvendo essa parte sensório-motora dele, Essa descoberta do tato, de formas, de texturas, de vários tipos de som, E aí o que a gente pode sempre proporcionar a eles são aqueles brinquedos de encaixar, de empilhar, por exemplo, aquele interfone que você tem velho na sua casa, que você deixa dentro desse espaço para ele aprender a encaixar, alguns carrinhos, para ele poder apoiar para andar, já que eles estão nessa fase também de desenvolver essas habilidades locomotoras. Então, tudo que eu puder trazer para esse aluno, para ele poder explorar, para ele poder criar esse vínculo, criar essa interação, dar significados ao objeto que ele está brincando, é perfeito para essa idade, Eu não vou conseguir fazer atividades dirigidas, porque eles têm pouquíssimas atenções dentro da atividade, Eles são egocêntricos, é uma característica do egocentrismo muito forte, Então, eles vão querer os brinquedos somente para eles, tá? A comunicação, ela é pouca, Então, eles vão muito mais interagir com essa expressividade do corpo, as expressões corporais e faciais. Claro que eu tenho uma comunicação, mas ela é bem pouca perto das outras idades. Então, o que eu tenho que fazer mesmo é explorar esse ambiente, deixar com que essa criança vivencie, Eu, na recreação, eu fiz um tapete pedagógico
E aí, dentro desse tapete pedagógico, que são tapetes de EVA, de encaixar, coloquei vários brinquedos, né? E as crianças vão explorando esses brinquedos. E ali eu vou intermediando todas as ações, né? Brinquedos grandes, para que eles não possam levar nada à boca. Brinquedos também que tenham um cheiro, né? Esse olfato, né? É importante. Falar em olfato, eu estou sem olfato ainda por conta do Covid, mas graças a Deus estou bem, como eu falei. Então, eles sentirem diferentes tipos de cheiro também, isso é importante para ele poder desenvolver essa parte sensória dele, né? Essa parte, todas essas partes. Então, isso que a gente tem que fazer, proporcionar que ele desenvolva todas essas partes sensório motor. Então, a gente tem que sempre explorar isso. De 2 a 4 anos, eu falo que é uma idade de um mundo de fantasia, um mundo mágico, um mundo de faz de conta, né? Um mundo de invenção. Eu sempre gosto de relacionar esse mundo de invenção com o mundo de faz de conta, né? E sempre associar, por exemplo, com o desenho Backyardigans. Não sei se vocês já chegaram a ver esse desenho do Backyardigans, né? Ou o Fantástico Mundo de Bob. Mas vamos para o Backyardigans, que é mais novo, talvez vocês conheçam. São bonecos, né, que estão dentro de uma realidade, vivendo aquela realidade, e de repente, um tem uma imaginação, né? Ele pensa em algo. E aí ele leva todo mundo para esse mundo imaginário. E lá eles vão ser aquilo que eles quiserem dentro da imaginação deles. Então, isso eu associo muito com essa idade, com essa característica dessa criança, de 2 a 4 anos. É um mundo imaginário, é um mundo de faz de conta. Então, ele está no mundo real, ele leva o seu mundo real para o mundo de fantasia, ele traz o seu mundo de fantasia para o seu mundo real. Ele representa muito o que ele tem dentro do seu mundo real para o seu mundo lúdico. Isso é importante, né? Então, ele traz esse mundo real, que ele vivencia dentro desse mundo real, para o seu mundo lúdico. Então, o que a gente fala muito é que dentro das atividades, a gente tem que proporcionar essas imitações conhecidas, né? Essas atividades na qual ele consiga fazer parte desse mundo mágico, desse mundo de invenção. Por exemplo, Vampiro Vampirão, A Maré Subiu, Pantera Cor-de-Rosa, né? São várias atividades que a gente consegue trabalhar com essa faixa etária por conta dessas imitações conhecidas. Não vai fazer igual eu acabei desenvolvendo uma atividade na qual eu pedi para todo mundo imitar os Power Rangers. Eles nem conheciam os Power Rangers, né? Então, eu acabei assim, não associando esse mundo lúdico, esse mundo de faz de conta, com o mundo de realidade deles. Então, trazer mesmo esse mundo de fantasia com imitações conhecidas por eles, não só por você, principalmente por eles, né? Nessa fase, eles continuam ainda com um egocentrismo muito grande. Então, é importante que você sempre proporcione aí objetos a todos, no caso, se você for entregar objetos, porque eles ainda não conseguem dividir ou emprestar, né? O dividir ainda eles estão numa fase de conseguir, mas o emprestar e ficar sem o objeto eles não conseguem. Não porque eles são egoístas, porque eles são egocêntricos, né? É uma característica dessa idade. Então, para você ter uma maior facilidade, você tem que proporcionar que todos tenham o objeto. As brincadeiras que você acaba realizando, sem regras ou com pouquíssimas regras, né? Bem simples essas regras. Por quê? Para eles poderem assimilar de uma melhor forma, né? Eles não conseguem assimilar uma quantidade grande de regras. Maeta, tem uma quantidade? Não, não tem um número exato. Você vai perceber que se uma atividade começar a ter muitas regras a serem cumpridas, eles não conseguem, né? Se você parar e analisar, por exemplo, vou dar um futebol e colocar todas as regras do futebol, será que eles vão conseguir? A bola sai no lateral, ele tem que bater, se for futsal com o pé, se for futebol de campo com a mão.
ela sai, não, a bola sai, eles pegam, às vezes eles pegam a bola com a mão, porque eles não têm ainda o discernimento de todas as regras, né? A compreensão, desenvolvimento cognitivo. Então, eles gostam muito dessas atividades, né? Que você tenha poucas regras de fácil execução. Mesmo porque também eles não conseguem ficar durante muito tempo numa atividade, eles acabam trocando atividade. Então, essa atenção, essa interação, ela é bem reduzida. Coloquei algumas atividades aqui para vocês verem, tomatinho vermelho, bolinho de arroz, hip hop, mágica, eles acabam gostando muito dentro dessa idade. De 4 a 6, continua as características da fase anterior, do mundo de faz de conta, do mundo imaginário, continua o egocentrismo, só que eu já tenho uma melhora no desenvolvimento cognitivo, né? Porque, olha lá, começo a aceitar regras e compreendê-las. Eu tenho uma maior atenção e concentração durante a atividade, eu já consigo prestar mais atenção. Quando a gente coloca aí interesse por números, letras, palavras e seus significados, corresponde ao quê? Com 6 anos, né, de 5, 6 anos, a criança está na pré-alfabetização. Ele está sendo o início, né, da alfabetização. Então, a gente fala que é uma pré-alfabetização. Então, ele já tem familiarização, ele começa a ter familiarização com números, com letras. Então, que você possa desenvolver isso dentro da sua atividade, dentro das suas brincadeiras, essas características de número, letras, palavras, claro, né? As vogais, a primeira dezena, né? E isso acaba facilitando. E quando a gente coloca também, o grupo começa a ter importância, corresponde aqui. Corresponde, assim, que ele tem o egocentrismo, só que ele já consegue realizar algumas atividades em grupo, né? Porque até então, é muito forte as atividades individuais, porque ele tem essa dificuldade de se socializar, né? Claro que ele fica no mesmo ambiente, só que ele não divide o brinquedo, ele não consegue dividir tarefas. Nessa idade, ele já tem ele começa a ter uma compreensão melhor e maior, e começa a ter o grupo começa a ter uma importância. Então, ele já começa a desenvolver essas atividades. As atividades continuam ainda sem regras ou com poucas regras, porém as atividades elas já começam com muita movimentação, né? As habilidades do locomotor andar, correr, já estão desenvolvidas, né? Não bem desenvolvidas, mas já desenvolvidas ao ponto de você estimular essas atividades de locomoção. Tá? Coloquei outras atividades, coelhinho sai da toca, ou toca do coelho, atividade com bexiga, rio vermelho, né? Atividade com cordas, são algumas atividades que talvez, se a gente estivesse no presencial, faríamos. Isso é importante para essa idade, tá? Lembrando que continua com a fase anterior também a mesma situação. De 6 a 8 anos, só um porém, pessoal, deixa eu só voltar no slide anterior. Até essa fase a gente não estimula a competição, bom? Eles não estão prontos ainda para lidar com a derrota, então a gente acaba não estimulando. Nossa, Beita, mas eles não precisam aprender a perder? Sim, vão ter a vida toda aí para aprender a perder, para trabalhar com competição, não nessa fase ainda. Nessa fase você vai ter mais problemas quando você aplicar uma competição do que vantagens, né? Então eles não estão prontos para lidar com essa situação de frustração. Nessa idade de 6 a 8, a gente já começa, né, já tem um despertar da competitividade. Claro que mesmo sendo competitivo o jogo, a gente pode trabalhar dentro de uma competitividade de alto nível, de alta complexidade e de baixa complexidade. Então a gente começa, claro, com uma baixa complexidade de competição, daqui aos poucos ele vai se familiarizando, né, se adaptando aos jogos competitivos. Aí, como algumas características, boa discriminação visual, auditiva, atenção e memória, desenvolvimento cognitivo, né? A flor da pele aí, bem desenvolvido, aceitam regras, né, por conta do desenvolvimento cognitivo, convive bem com o grupo, então o egocentrismo ele já começa a diminuir, então ele consegue realizar atividades junto com o grupo, ele já consegue dividir essas tarefas,
Quando a gente coloca que ele começa a definir seus próprios interesses, não o que ele quer fazer, mas ele já consegue opinar dentro daquela atividade, tá? O despertar, como eu falei, da competitividade, ele tem o seu início, e essas atividades eu já começo, atividades com brincadeiras, com regras, né? A gente já começa atividades com regras, por quê? Porque eu tenho a competitividade. Então, se eu tenho a competitividade, os jogos com regras, né? Os jogos, claro, tem que ter regras, mas quando a gente fala de brincadeiras, as brincadeiras com regras, atividades, né? De longa duração, eles já têm uma interação, coloquei 3 horas, mas não uma única atividade, que eles consigam, né? Eles conseguem ficar dentro da atividade por um longo período de tempo. Então, essas atividades de brincadeiras com regras, pequenos jogos, né? Que são, eu acabo considerando jogos dirigidos, né? Que você tem um controle total. Atividades em equipes, então jogos em equipes eles já conseguem fazer. Eu coloquei 2 joguinhos, não sei se nós fizemos, do Bola Pressada e Passou, gravou na aula, mas se a gente tiver um retorno, eu passo para vocês. É uma idade que eu trabalho muito com música também. As outras idades, essencial, eu trabalho com música, não sei se eu falei, mas 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, tenho que trabalhar com música, essa musicalização. Então, trabalhar com a música é importantíssimo para que eles possam também desenvolver essa parte rítmica. Aqui eu também gosto muito de trabalhar com música, e é uma idade que eles, assim, dificilmente a gente erra nas atividades, né? Se a gente respeitar todas essas características, dificilmente a gente acaba errando dentro das atividades. De 8 a 10, eu menciono que, ao meu ver, é a melhor idade para a gente poder fazer recreação. Porque, como eu falei na idade anterior, essa idade, olha, o que a gente proporcionar aos alunos, às crianças, eles vão conseguir fazer. Então, qualquer jogo, qualquer brincadeira que a gente coloca aqui para eles, nós vamos conseguir realizar, eles vão conseguir fazer. Claro, dentro das suas características, isso é óbvio, né? Então, eu coloquei lá, o grupo é cada vez mais importante. Então, é importante que a gente desenvolva atividade em grupo, né? Que ele precisa resolver as tarefas em grupo. As atividades individuais são bacanas? São, mas que a gente consegue normalmente trabalhar em grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos. Capacidade de reflexão, memória, raciocínio concreto e abstrato. Então, ele já tem totalmente desenvolvida essa parte cognitiva. Então, eu consigo explorar muito essa parte cognitiva, essa parte de raciocínio, né? Dentro da atividade, esse raciocínio lógico, né? Por exemplo, uma atividade que eu pensei aqui, mas acabei esquecendo, o jogo da memória. Fantástico para ele poder desenvolver essa parte do abstrato, essa parte do concreto, dos caças, né? Essa parte da mímica, né? Dele poder ter essa representatividade. Então, isso é importante. Faz de competição entre meninos e meninas, o que é bom. Tem a fase, né? Tem essa competição de menino e menina, mas o lado bom é que do desenvolvimento dessa parte do desenvolvimento do menino e da menina são muito parecidos. Essa parte fisiológica, essa parte motora, é muito próximo. Então, força, velocidade, agilidade, essas capacidades aí, acabam ficando muito iguais entre meninos e meninas. Isso é um lado positivo para nós, desenvolver os jogos e as brincadeiras. Por quê? Porque não tem uma discrepância muito grande. Então, a gente consegue trabalhar menino contra menina muito tranquilamente, porque não tem uma discrepância ainda nessa idade. Então, isso é importante para que a gente possa desenvolver essas atividades. Tá? Aí, o 10 a 12, pessoal, 10 a 12, eu tenho o quê? Eu tenho um excesso muito grande de disputa, muito grande dentro dessa parte competitiva. Eu tenho a separação do sexo, meninas pré-púberas, meninos ainda infantis. Eu brinco que as meninas já estão tomando conta, se preocupando, né, com outras situações, e os meninos ainda não querem saber de nada. Eu falo que os meninos são fedidos, né, não tomam banho, só quer jogar bola, só quer brincar, pouco se importa, as meninas não. Então, nós temos uma separação por conta disso mesmo, né?
E aí a gente tem essa separação, claro que é óbvio que dentro do jogo e dentro da brincadeira, a gente tem uma necessidade de aceitação no grupo do quê? Do que tangencia a cooperação entre os sexos, né? Então, essa necessidade de cooperação entre os sexos é decorrente da separação das meninas e dos meninos, pré-púberas e os meninos ainda infantis. A necessidade de aceitação no grupo, todos nós passamos por isso, né? A gente vai entrar, vocês na faculdade ainda passam essa necessidade de aceitação. Uns mais, outros menos, né? Para eu ser aceito naquele grupo, para eu poder fazer parte daquele grupo. Então, isso é importante, que a gente coloque, que a gente acabe tendo essa necessidade, olha, como que eu vou ser aceito nesse grupo, como que eu vou fazer. Então, essa necessidade de aceitação, eu acabar realizando situações para que eu possa ser inserido, né? Aí, dentro das atividades, eu coloquei um menor interesse pelas brincadeiras, por quê? Porque se eu tenho um excesso de disputa, eu tenho uma competitividade. Então, eu não contemplo a brincadeira, porque a brincadeira pode ser que não tenha regras. E quando ela não tem regras, eu não tenho uma complexidade tão alta, né? E eu não tenho uma competição. Então, por isso que eu coloco aí um menor interesse pelas brincadeiras, né? Os pequenos jogos ainda, jogos dirigidos, ainda são bem pertinentes. Grandes jogos, né? Se a gente pensar em caças, adaptar por conta da faixa etária. A integração social, aquelas rodinhas de conversa, começam a surgir. Os jogos pré-desportivos, né? Por que são os prés? Eu expliquei isso para vocês numa das aulas aí. Pré é o que vem antes do desporto, né? Desporto são esportes regidos por confederação e federação. Então, os jogos pré-desportivos são bem aceitos aí. Queimada, por exemplo, é um pré-desportivo de handball. Então, a gente, assim, cabe a atividade para essa idade, né? Participações em campeonatos, né? E eu coloquei uma atividade chamada personalidade. Uma atividade muito bacana, alguns conhecem como celebridade. Eles precisam adivinhar quem é essa celebridade, quem é essa personalidade. Eu divido em grupos e várias personalidades, né? Coloco cada personalidade em um canto da quadra e divido com a mesma quantidade de grupos, com a quantidade de personalidades. E aí o grupo precisa adivinhar quem é aquela personalidade. Só que ele só pode fazer perguntas de sim ou não, cuja resposta seja sim ou não. Você é homem? Sim. Você trabalha na Globo? Não. Você trabalha na Record? Sim. Você é apresentador? Não. Então, eles vão tentando descobrir. É um joguinho muito bacana de ser feito para essa idade também. Bom? Que talvez, se tivermos um retorno, podemos fazer. 12 a 14. Revalorização. Se eu tenho uma separação de 12 a 14, eu tenho uma revalorização do sexo oposto, né? Supervalorização da competição. Então, eu valorizo ainda mais. Aqui eu já tenho uma diferença muito grande nas habilidades. Começa a ter uma diferença em força já aqui. Mas ainda pouca, mas começa a ter uma diferença, assim, significativa. Então, eu tenho uma grande discrepância de habilidades e de maturidades. Maturidades, como nós vimos no início de pré-público e infantil, aqui ainda eu tenho. A grande discrepância de habilidade, ela começa a surgir. Se vocês voltarem no tempo, lá com 14 anos, vocês vão perceber que algumas brincadeiras que vocês faziam naquela época não encaixava muito, uma falta de percepção de limites sociais, né? Uma necessidade de autoafirmação, de se autopromover, né? Muitos aí acabam tendo essa necessidade, uns mais, outros menos, mas essa necessidade de contar, de valorizar, de aumentar, né? Esse conflito de personalidade, porque está em construção a sua personalidade, o jogo e a brincadeira são ferramentas importantíssimas para que isso aconteça, tá? Então, esse conflito de personalidade, né, o corpo de adulto com 14 anos, próximo ao adulto, e ainda a cabeça é infantil, as atitudes infantis, então eu tenho um conflito muito grande. Por conta desse conflito, dessa criação, dessa formação de personalidade, eu sou muito influenciável, né? Eu sofro muito influências pelo grupo, eu sou vulnerável dentro das minhas decisões, eu acabo sendo volúvel. A fase de muita vergonha e rebeldia, a rebeldia eu falo que são aquelas respostas atravessadas, né? Que o adolescente acaba dando, sem muito pensar, né? Que aos poucos dentro da atividade nós vamos
desenvolvendo isso, que também pode ser um dos objetivos. A vergonha de participar, né, nós vamos ver aí nas atividades, a vergonha existe, né, muito grande por conta de todo esse conflito, nessa necessidade de autoafirmação. As atividades, desvalorização das brincadeiras, não gosto, se eu tenho um excesso de disputa, eu não tenho brincadeira. Pequenos jogos em grande escala, né? Então eu faço adaptações daqueles pequenos jogos já para ele poder se tornar um grande jogo, né? Os pré-esportivos e os esportes completos. Atividades que demonstrem habilidades, por mais que eu tenha uma diferença de habilidades aí. Atividades no quais o grupo inteiro possa participar, eles não gostam muito de se expor, já começa uma dificuldade, então, que todo o grupo participe e um ou outro fique de fora esperando, né? Então, eles preferem atividades que todos participem ao mesmo tempo. Né? Gostam de atividades de aventura, né? Fantasia, vertigem, competição, essas atividades muito junto à natureza. Então, eu coloquei aí o canibal, que é uma atividade que não sei se vocês conhecem, mas muito bacana para essa idade. Aí, 14 a 18 anos, grande identificação, né? Se eu tinha uma revalorização, agora eu tenho uma grande identificação com o sexo oposto. Grande diferença de habilidades e força, isso é notório, né? Dentro dessa idade. Apresenta ainda um pouco ainda dessa necessidade de se autoafirmar, se autopromover. Nessa fase aí está mudando um pouquinho, mas eu tenho um desprezo pelas atividades físicas, eu tenho uma valorização muito dessas atividades culturais e sociais, aquelas rodinhas de conversa, né, que a gente tem, alguma outra atividade, algum show, algum cinema. Então, nessa idade, essa juventude, essa adolescência aí para a fase adulta, eu tenho muito mais forte essas características, né? A atividade física, ela fica um pouquinho, não que eles não façam, né? Mas eu preciso desenvolver, né, atividades que acabem contemplando mesmo, né? Gincanas com múltiplas dificuldades, então eu tenho que trabalhar numa complexidade. Valorização por atividades junto à natureza, arborismo, todas essas atividades. O esporte propriamente dito mesmo, torneios simples e rápidos. Por quê? Porque eles não querem ficar durante muito tempo dentro de uma ação. Eles querem fazer aquela ação e logo se socializar, conversar, voltar para o seu ambiente ali de roda de conversa junto com outros adolescentes. Então, que esses torneios eles sejam rápidos, que ele jogue, que ele volte, né? Que ele não fique o dia todo dentro de um único torneio aí, realizando 2, 3, 4 horas dentro de jogos. Os adultos, né? Aí eu tenho como característica uma revalorização da atividade física, a valorização da atividade lúdica, o adulto, aceitação do sexo oposto, então ele consegue fazer atividade junto com outro sexo, normalmente consegue respeitar as diferenças normalmente. Eu tenho uma supervalorização da estética, né? Infelizmente, assim, a parte midiática aí acaba interferindo muito. Então, mas eu tenho essa supervalorização. Importante também que essa estética ela se torne uma supervalorização da qualidade de vida, da importância da qualidade de vida. E aí a atividade lúdica ela não serve somente para a prática, e sim para o lazer. Então ele aproveita, como vocês já sabem, encontrar o tempo livre de vocês que é o lazer, então ele aproveita o seu lazer para poder fazer atividades lúdicas. O adulto, né, que são vocês podem dizer isso e até entender. Muitos aí têm dificuldade de se expor, têm dificuldade do erro, têm dificuldade de se organizar por conta do quê? Por conta de que ter muitas ideias, muitas modificações, então acaba não conseguindo se organizar direito. A ideia é que o adulto já passou por todo esse processo, então que ele aceite a derrota e a vitória facilmente, né? A vitória, você lidar com a vitória é muito mais fácil do que com a derrota. Prefere atividades lúdicas em grupos também, eles gostam bastante de socializar. Não que não façam atividades individuais, faz, sem nenhum problema, mas prefere as atividades mais em grupos. Os esportes, atividades em grupos, gincanas, jogos de salão, né? Cinema, teatro, shows, danças, o modismo, né? O que está reinando naquele período, né?
Reuniões em grupos, atividades culturais, passeios, são atividades que acabam contemplando essa fase adulta. A terceira idade, né? Algumas características dessa terceira idade. Necessidade de integração social, necessita e valoriza atividade em grupo, necessidade de atividade física, de atividade lúdica, valoriza muito a atividade cultural. O idoso, ele não tem vergonha de se expor, ele não tem medo do erro, ele valoriza muito mais a participação do que o resultado final propriamente dito. E aí, consequentemente, ele aceita essa derrota com mais naturalidade, né? Ele já viveu tudo, então esse medo de se expor, ele participa, então aquele ditado importante é participar, né, e não ganhar, isso é muito fiel com a terceira idade. Claro que a competição ela faz parte do ser humano, ele quer ganhar, mas sabe lidar muito bem com essa parte aí. Aí a terceira idade, esportes, brincadeiras com adaptações à regra para facilitar, né? Valorização das atividades recreativas em grupo, atividades artesanais, manuais, passeios, viagens, turismo, danças, bote, canto, bingo, atividades artesanais, trabalhos manuais. Então, tudo isso são atividades que a gente acaba contemplando a terceira idade. O que a gente tem que entender, uma palavrinha muito importante é ter o bom senso. Quando a gente tem o bom senso para as restrições físicas próprias dessa terceira idade, se a gente tem um bom senso, a gente consegue fazer tudo. A gente consegue atingir a característica da terceira idade. Então, é ter o bom senso. Uns vão ter mais habilidade, né? Nem habilidade, mas mais mobilidade do que o outro, mas essas adaptações que a gente acaba fazendo para a terceira idade, tendo bom senso, a gente consegue atingir. Beleza, pessoal? Eu vou parar aqui de compartilhar, tá bom? Não sei se eu compartilhei a tela com vocês, mas falei com vocês toda essa parte da recreação, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, tá bom? Vou parar agora. Então é isso, galera. Obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço, bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vou encerrar a nossa gravação. Obrigadão.